bem-vindos ao Ateliê Sora Criações. Na aula de hoje a gente vai estar falando sobre corte, sobre posicionamento dos moldes no tecido para a gente estar cortando. Sei que é uma dúvida de muita gente, né? Tá aprendendo a cortar o tecido, cortar os moldes, né? Posicionar os moldes do tecido para depois cortar. A gente vai estar esclarecendo algumas dúvidas. Então, para entender como é que funciona o corte no tecido, a gente primeiro precisa entender como é que o tecido é formado, como é que funciona o tecido. Então, eu tenho aqui essa folha simulando o meu tecido. Geralmente, os nossos tecidos têm 1,50 de largura, 1,40, 1,50, certo? E a gente tem nas extremidades do tecido, da nossa largura, a gente tem as orelas aqui, ó, de um lado e do outro, que é aquela partezinha que não desfia. Às vezes ela está delimitada de outra cor, mas também ela é formada da própria cor do tecido, porém ela não desfia, certo? É fácil de identificar a orelha de um tecido, é só você ver aquela parte que ela não desfia, certo? Então, a gente tem a orelha de um lado e do outro. Então, eu vou mostrar aqui para vocês uma noção de retas para a gente entender mais ou menos como vai funcionar. Então, o que são retas paralelas? São retas que estão uma do lado da outra, na mesma direção. Perpendicular é uma reta que cruza a outra no meio. Conhecendo isso, né, a gente vem aqui com o nosso urdume paralelo à nossa orelha aqui, ó. A nossa linha aqui de laranja está delimitando aqui a nossa orelha. Tem em uma extremidade na outra. E eu tenho uma linha aqui paralela à orelha, certo? Que é chamada de urdume e também é chamada de fio do tecido, delimitando aqui o meu comprimento, certo? Perpendicular a essas retas aqui, eu tenho a minha trama, que está aqui nessa reta de roxo, que delimita a minha largura, que vai de uma orelha a outra, certo? Então, a trama sempre vai delimitar a sua largura de uma orelha a outra. E, paralelo ao fio da orelha, a gente tem o fio do tecido ou urdume, certo? A 45 graus, a gente tem o nosso sentido de viés, que é essa reta aqui de verde. Eu tenho aqui um gráfico explicando melhor. Aqui nós temos o urdume, o fio do tecido, que indica o nosso comprimento, a trama, que indica a nossa largura, e paralelo a gente tem, paralela não, a 45 graus a gente tem a nossa linha de viés, que é aquela parte do tecido que estica mais, que é elástica. O urdume, ele é rígido, ele não estica muito. E a trama, ela cede um pouco, que é a parte ali da nossa largura. Então, eu trouxe aqui um plano de corte para uma regata, certo? Em miniatura para vocês perceberem. A minha regata aqui tem 4 partes, ela tem a parte da frente, das costas e o nosso revel, que é o acabamento aqui das cavas e decotes. Eu vou posicionar aqui no plano de corte para vocês entenderem melhor como é que funciona. Então, a gente tem aqui o nosso tecido, certo? Todas as vezes que a gente vai fazer um plano de corte com o tecido, ó, eu tenho o meu tecido aqui, eu dobro ele no meio e junto a orelha com a orelha, ó. Aqui tá o meu tecido dobrado no meio e eu tô juntando aqui a orelha com a orelha, certo? Então, eu vou posicionar o meu molde aqui, os meus moldes. O seu molde precisa estar identificado com as partes do tecido, né? Com as partes do molde, né? Se é frente, se é costa, né? Se eu vou colocar na dobra do tecido ou não, indicando o fio, né? Todas essas indicações precisam estar aí contidas no seu molde para você não se perder. Então, como eu sei aqui que aqui é uma parte da frente, e eu sei que a minha frente, ela não tem abertura, ela é inteira, eu sei que aqui eu vou posicionar, tá até escrito aqui, dobra do tecido. Então, eu vou posicionar o meu molde aqui na minha dobra do tecido. Antes disso, eu preciso entender como que funciona o meu tecido. Se o meu tecido tem direcionamento de estampa, de brilho, se é veludo, se tem felpas. Então, tudo isso precisa ser observado antes de você sair cortando a sua peça. Se o tecido for liso, certo? Não tem direcionamento de luz de brilho, você corta o seu molde aqui tranquilo. Mas se for um tecido que tem direcionamento de estampa, ou for um tecido de veludo, ou com felpas, você precisa se orientar para poder posicionar os moldes de forma correta. Então, se o nosso tecido aqui for um tecido liso, eu vou posicionar os meus moldes aonde tá indicado aqui, ó, dobra do tecido. Eu sei que aqui tá correspondente paralela aqui ao meu fio. Eu sei que isso aqui tá bem alinhado, então eu sei que o meu fio foi preservado. Então, eu posso colocar aqui a minha peça na dobra do meu tecido tranquilamente. Coloquei aqui a minha frente. A gente precisa sempre trabalhar com um pezinho. Coloco um pezinho em cima do meu molde. Como aqui é uma folha de papel, não tá muito grande.
eu poderia posicionar a minha peça aqui, logo embaixo aqui da minha frente, certo? Mas eu também posso querer otimizar o meu tecido. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou abrir o meu tecido e vou posicionar as minhas orelhas em direção ao centro, porque eu quero otimizar o meu tecido o melhor possível. Eu pego uma orelha, direciono aqui a minha linha de centro do tecido, faço a mesma coisa com a outra orelha, e eu vou otimizar essa parte aqui de baixo do meu tecido, usando só essa parte aqui de cima. Vou pegar o meu molde da frente, aqui tá indicando minha dobra do tecido, vou posicionar aqui, colocar um peso em cima, e o meu molde da frente já tá pronto para ser riscado e depois cortado, certo? Aqui eu tenho o meu molde das costas. Se for um tecido liso, eu posso virar o meu tecido dessa forma, eu posso virar o meu molde dessa forma aqui e colocar ele nessa posição. Se for um tecido liso, não tiver direcionamento de estampa nem de brilho. Porém, se for um tecido que tem direcionamento de estampa, então eu vou posicionar o meu molde dessa forma aqui, para as minhas estampas não ficarem de ponta cabeça. E nem minha roupa ficar de duas cores, no caso dela ser de felpa, né? Então, viro o meu molde e coloco ele dessa forma, no caso de ter direcionamento de estampa. Se não tem direcionamento de estampa, é um tecido liso, eu coloco o meu molde aqui dessa forma. Coloco o pezinho em cima dele, certo? Porque eu sei que aqui, ó, tá indicando dobra do tecido, coloco tudo na dobra do tecido, coloco o peso, já tá pronto para riscar e cortar. Agora eu tenho os meus revés, indicando aqui o que é frente, o que é costa, indicando o fio, onde é que eu coloco. Aqui no da frente, eu posso posicionar ele aqui, ó, certo? No caso aqui teria que ter tecido aqui embaixo, né? Então, a gente posiciona aqui. E o das costas, a mesma coisa. Vou posicionar aqui. Então, tá aqui o meu plano de corte, certo? Risco tudo e corto, certo? É importante você ter essa noção de como funciona a posição dos moldes. Os moldes precisam estar todos alinhados aqui no seu tecido para que sua roupa não saia torta e nem você tenha aí um caimento prejudicado porque você entortou aqui a peça, né? Se eu não respeitar aqui a indicação do meu molde e colocar ela de qualquer jeito, a peça pode sair torta. Então, eu preciso estar respeitando a indicação desse molde aqui, ó. Eu posso até estar trocando aqui de lugar a minha frente, ó. Aqui eu posso cortar o revel da minha frente. E aqui eu posso, como tem mais aqui, eu posso levantar aqui um pouquinho e posicionar aqui o molde das minhas costas. Bom. Então, você vai arrumando, respeitando aqui o local correto aqui da posição dos moldes. Aqui, ó, eu posso ir arrumando aqui. Aqui, ó. Aqui tá dizendo que é para ficar na dobra. E aqui também na dobra do tecido. Então, a gente vai arrumando, organizando. Ó, aqui deu. Se eu suspender um pouquinho, você vai arrumando aqui, deixando tudo alinhado para que caiba aqui dentro do seu plano de corte. Aqui deu certinho. Aí, a gente põe o pezinho aqui e risca para depois cortar. Então, essa noção de como funciona o tecido e de como posicionar os moldes corretamente aqui nesse plano de corte é importante para que não danifique aí o caimento da sua peça, não prejudique aí a modelagem da sua roupa. Às vezes você tem uma modelagem bem legal, tá tudo aqui na sua modelagem, mas você não posicionou os moldes de forma correta e aí empenou aqui na hora do corte, empenou a sua modelagem e aí não vai ter um caimento legal a sua roupa, vai ficar torta, vai ficar de uma forma que não fica legal. Então, é importante você ter essa noção de posicionamento dos moldes, de como funciona o tecido. Então, essa foi a nossa aula de hoje, espero que você tenha gostado. Até uma próxima aula e Deus abençoe.